Estamos começando mais um Awake Pod, um podcast feito por pessoas que acreditam que podemos salvar ainda mais vidas com uma boa educação. Educação salva vidas. E hoje a gente vai ter um tema muito legal aí, que é o plantonista e a via aérea avançada. E para bater um papo sobre esse assunto, eu trouxe esse cara espetacular, nosso amigo aí, Dr. Lucas Solon. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, amigo. Obrigado, Brunão. Obrigado aí ao Wikimed e ao Wikipod. É um prazer estar com vocês nesse momento, nesse novo programa. Maravilha. E o currículo do rapaz para bater o papo, quem é? Quem é que Lucas? Lucas é primeiro tenente da Marinha, apesar da barba, gente, acreditem, ele é primeiro tenente da Marinha do Brasil. Vou tirar já já. R3 de terapia intensiva, trabalha em UTIs aí de hospitais privados aqui do estado do Rio Grande do Norte, em Natal, né? O Hospital Rio Grande, Policlínica, Casa de Saúde São Lucas, entre outras instituições também. Assim também como é professor da disciplina de via aérea de algumas pós-graduações em urgência e emergência aqui no nosso estado também. E aí, Lucas, conta um pouquinho aí pro pessoal da onde surgiu essa sua paixão, a sua ideia de imergir na terapia intensiva. Brunão, é o seguinte, né? Desde que comecei a faculdade, sempre fiz muitos estágios voltados aos pacientes graves, né? Caí no mundo da oncologia, da hematologia, da urgência e emergência. E aí fui seguindo nesse ramo aí da medicina, digamos assim, mas nunca esquecendo as outras. E aí, no meio da faculdade, fiz um estágio que me encantou pela terapia intensiva, né? E aí eu vi um mundo, né? Eu consegui, dentro da terapia intensiva, tratar aqueles pacientes que não são só uma doença, né? Eles têm muitas doenças, eles têm muitas comorbidades, eles são graves, né? Eles são delicados, né? E eu gostava muito dessa parte da medicina. Também gostava do consultório, do ambulatório, mas a parte do paciente grave, né, me chamava a atenção, porque o raciocínio tem que ser um pouco mais dinâmico, porque você está lidando com a vida ali imediata, com uma urgência naquele momento, com uma decisão que pode modificar aquele quadro. Então, comecei com os pacientes, né, clínicos, mas durante a faculdade, no estágio mesmo de terapia intensiva, foi quando abriram-se as portas aí desse mundo e aí enveredei. Os olhos Os olhos brilharam, brilharam. encontrou o Juntava propósito ali. tudo, né? Juntava aquele paciente, como eu falei, né? Muitas doenças, claro que acontece, do ambiente de terapia Nível de intensiva. complexidade É, muito alto. Né? acontece de o paciente, às vezes, ter uma doença só e tá na UTI. Acontece. Mas a gente percebe que é um compilado. É um compêndio de medicina, às vezes, um caso, um único caso. É um paciente cardiopata junto com hepatopata, problema renal. Então, a gente tem que fazer uma mistura de pensamentos e raciocínios para poder dar desfecho àquele caso. Eu sou réu, confesso, porque É. minha origem é terapia intensiva Eu também. sei, eu sei. E eu até brinco dizendo que eu era muito melhor profissional do que eu sou hoje Diga isso não. quando era terapia intensiva, mas principalmente porque eu era diarista. E Tá, aí você, entendi. né, como diarista, acompanha o caso do início ao fim. Isso, uma visão E é como você horizontalizada, falou, né? é um nível de complexidade muito alta que ele faz buscar sempre mais, a necessidade de estar se ampliando seu escopo de conhecimento, né? É Isso. isso aí, Lucas. Muito feliz de estar com você aqui. É uma E o, honra. e o tema de hoje vai ser via aérea avançada, é um tema que eu sei que você gosta muito. E eu já queria começar com uma pergunta que é muito comum do pessoal já nos questionarem, né? Qual é o erro mais comum que você vê no dia a dia, quando alguém está manejando uma via aérea avançada, assim, pô, isso aqui a galera faz demais, é muito comum você ver no dia a dia. Eu acho que a gente podia falar sobre o erro mais comum como uma sequência de erros no sentido de os equipamentos e o manuseio dos equipamentos. Eu vejo colegas de plantão, enfim, estudantes de medicina com dificuldade no manuseio do laringoscópio, manuseio da máscara laríngea, manuseio do bujo, dos equipamentos que a gente pode usar para garantir uma via aérea, enfim. E acaba que isso interfere diretamente é o passo, digamos assim, praticamente que inicial, depois de sedar o paciente, depois de, né, deixar ele relaxado, dormindo ali para não ter nenhuma dor, nenhuma lembrança, é o manuseio, porque agora o paciente está entregue na sua mão, né? Ele de fato não está mais acordado, vai ficar sobre a decisão médica, a decisão da enfermagem e da fisioterapia, dos técnicos, de garantir a via aérea, colocar no ventilador e dar o segmento daquela nova terapia que foi instituída. Então, acho que o manuseio e o conhecimento dos equipamentos, né? O que é o laringoscópio, como eu manuseio o laringoscópio. Eu vejo muito erro de E manuseio às vezes de falta um mão. pouco de prática na Eu acho que é graduação, muito né? por aí, sabe? Eu acho que as graduações hoje têm avançado em outras técnicas, é fato, né? A gente vê hoje em dia as faculdades evoluindo de outras formas, mas às vezes perdendo em outras, né? Em manuseio
técnico das coisas, o treino, a prática. Então, eu acho que quando pega nesse ponto específico, às vezes você sabe até sedar o paciente, você sabe até bloquear, né? Fazer as medicações que deixam ele ali dormindo, mas e agora? Vou passar o laringoscópio. Como é que o laringoscópio? O que é que eu vou ver? Né? Ver hoje em dia, como eu falei, as faculdades têm manequins, bonecos e tudo mais. Mas na vida prática é importante treinar, obviamente, nesses equipamentos, nesses bonecos, mas lá na hora do vamos ver é secreção, é sangue, é uma língua grande, que o boneco não tem a língua grande. Então, é tudo que é o real. E aí eu vejo muito disso. Ah, Dos colegas com essa dificuldade de manuseio, de entender o que é o tubo, qual tubo usar, qual não usar, escolher os equipamentos corretamente. Você tá falando assim, comparando com os manequins, né? Sim. Nos cursos é muito comum as pessoas. Ah, não, mas aqui no manequim é porque a borracha aí atrapalhou. Onde é que é mais difícil? É entubar no manequim ou na vida real, cara? Olha só, segura essa bomba aí. Já peguei manequins fáceis, já peguei manequins difíceis. Mas tem manequim de viária avançada que é bronca. É difícil. Mas assim, quando você ceda bem o paciente, né? Você bloqueia bem aquele paciente, ele se torna muito liso, muito entregue mesmo, que a gente fala. O paciente está entregue na sua mão. Então, assim, fica mais fácil entubar o paciente do que muitas vezes o manequim. E é até importante que o manequim seja mais difícil. Porque aí, se você treina e consegue executar aquela ação no manequim de forma que é mais difícil, de forma fácil, digamos assim, ou de forma correta, você vai ter uma facilidade maior. Treino com difícil, o paciente. jogo fácil. Treino né? difícil, jogo fácil. Então, geralmente, os pacientes são mais fáceis que o manequim. O que vai mudar é, como eu falei, as particularidades de cada caso. Os manequins são meio que um padrão, digamos assim, claro que dependendo de cada fabricante, de cada empresa, tem um tamanho maior, menor. Mas, às vezes, na vida real, é um paciente obeso, pescoço grande, pescoço pequeno, secreção, sangue, tumor. Então, são N Muitas variáveis, né? E aí que é onde faz o... É melhor treinar do difícil. Duro, difícil de colocar ali, para depois no fácil você ter mais facilidade. E aí, já com sua experiência, você consegue lembrar de algumas situações reais de quase desfechos catastróficos, assim, que é comum de você pensar num desfecho desse? Bruno, eu me formei, né? Final, tenho 5 anos de formado e formei ali pandemia, né? Peguei aquelas Já pegou ondas, o caos, né? já pegou o Eu caos. me formei para trabalhar, é fato. Ali não tinha o que fazer. Tinha que entrar no jogo mesmo, né? Os últimos períodos da faculdade, basicamente, foram ensinando a gente como tratar o Covid e que cada mês, cada protocolo sai uma coisa diferente. Então, o momento da pandemia era um momento muito desesperador. Você recém-formado, né? Eu tinha feito os cursos preparatórios, inclusive da Wake, de via aérea, de ACLS, de tudo, de PAUS, enfim. E aí, assim, tinha um certo treinamento, né? Tinha uma capacitação já instituída, mas era o momento mais desesperador, porque a gente se deparava com uma doença nova, né? Uma doença difícil, que a gente via só os relatos, né? Na mídia. E quando a gente né? E estava no ambiente, né? Da emergência, no ambiente da terapia intensiva, eram casos muito agudos. De você tentar, né? Segurar o paciente, seja na ventilação não invasiva, catéter, máscara, faz BIPAP ou não faz, o que for, catéter nasal de alto fluxo. Vamos entubar. E aí chegava no momento da intubação, você pegava aquele paciente mega inflamado, pulmão mega comprometido, né? 75%, 50% de comprometimento. E aí você fazia o que era para ser feito de atingir saturação alvo, né? Para tentar fazer uma pré-oxigenação ali boa para o paciente. Só que quando você sedava ele, você saía de uns 93%, 94%, que já era maravilhoso de saturação, e você despencava. Né? Então, assim, eram altos os índices de parada cardíaca durante a intubação, porque parava por hipóxia. Por hipóxia. Então, assim, eram momentos desesperadores da gente fazer manobras ou intubações mais rápidas, deixar muito material preparado para agir de urgência, passar uma máscara laríngea, deixar entubar sempre com um colega do lado para... Você não conseguiu, ficou nervoso, o colega assume, um colega mais experiente. Então, assim, eram sempre situações mais delicadas. E o Covid, de uma forma geral, foi assim. E eu lembro particularmente, né, pegando aí na sua pergunta, em um determinado hospital aqui da cidade, que eu tive que tomar um paciente com uma neoplasia, né, um câncer de via aérea. E aí é uma outra situação, é um outro contexto. O paciente não tinha uma via aérea difícil se não tivesse o tumor. A gente faz as medições, enfim, faz as análises que a gente tem, os scores, mas você tinha aparentemente uma via aérea fácil. Só que quando eu sedei laringoscopia o doente, era um tumor pediculado que obstruía a via aérea. Então, sangrante, com secreção. Então, a gente laringoscopava, tentava afastar o tumor para lá, tumor para cá, e o paciente desaturava. Então, a gente resgata, né? Bota na máscara, enfim, faz todas as manobras que a gente é treinado a fazer. Tenta de novo e não dá certo. Cheguei até, né? E aí, que eu sou fã do curso de via aérea, sou
fã dessa parte de via aérea no sentido de que é preciso saber que existem etapas, existem passos a serem seguidos, existe o auxílio. Então, eu pedi para chamar um hospital que tinha um cirurgião já de plantão. Então, chama o colega cirurgião, porque se eu não conseguir na próxima, vamos ter que fazer crico, vamos ter que fazer uma via aérea, né, cirúrgica. Então, acho que acredito que na pandemia como um todo, e nesse momento eu lembro muito específico desse paciente, porque coloca muito em risco aí a vida da pessoa naquele momento agudo, que ele está na sua mão ali, sedado. São situações que você tem que estar preparado Pra para tudo. tudo, né? Nem sempre é como parece ser. E aí você estava falando do Covid, e aí me vem até a cabeça qual o momento chave, assim, aquele ponto da virada, onde você decide, cara, eu vou ter que sair de uma via aérea básica aqui e vou ter que migrar para uma via aérea avançada. Porque a gente fala de via aérea, tem até um amigo, se ele estiver assistindo aí, um abraço para ele aí, Felipe Eduardo também, emergencista de mão cheia, ele domina ali a região Seridó. Viu, Felipão? Um abraço para vocês aí. E ele falou, o bom emergencista não é só o que sabe intubar, fazer o procedimento em si, mas especialmente aquele que sabe evitar que o paciente vá para o tubo. E saiba que mesmo tentando evitar, ele vai precisar ir, você tem que saber dar uma boa indicação. E aí a pergunta para você, Lucas, qual o momento da virada, assim, cara, eu tenho que sair de uma via aérea básica e vou ter que migrar para uma avançada? O que você diria? Essa pergunta aí, ela tem, pelos protocolos, algumas indicações formais, e essas são praticamente que irrefutáveis. Claro que de caso a caso vai variando. Mas eu costumo dizer que é muito do feeling da situação, né? Você vai juntar um quadro clínico de um paciente que você recebe, seja na emergência, seja num ambiente de terapia intensiva, você vai juntar o quadro clínico dele, fazer uma projeção do que como pode evoluir esse quadro clínico, de acordo com sua avaliação clínica e avaliação da parte laboratorial. Então é aquele paciente que chega com infecção, a pneumonia, e aí você coloca no cateter nasal, mas no passar dos dias, no passar do tempo, a máscara, você tem que progredir para uma máscara de Ventura, o laboratório vem piorando, gasometria vem piorando, então você vai sentindo o feeling, né? O prognóstico todo. Apontando, né? Como eu disse, as causas irrefutáveis, proteção de via aérea por rebaixamento, por um AVC, por exemplo, parada cardíaca, Glasgow abaixo de 8, isso aí é irrefutável. A gente tem que garantir via aérea porque é protocolo, enfim. Mas eu acredito que, num ambiente de terapia intensiva, a gente precisa juntar o quadro clínico com a parte laboratorial, a parte radiológica que a gente tiver disponível. Hoje em dia vem crescendo muito o ultrassom de pulmão, ultrassom POCUS, né, beira-leito, então muda muito rápido. Tem um paciente que abre um derrame pleural, piora da condensação que você estava tratando nele. Então, quando você junta tudo isso, você fala, o prognóstico não está legal aqui. Então, é melhor você... O UTI é um ambiente controlado, né? Teoricamente, claro que acontecem as emergências, as paradas súbitas, enfim, qualquer outra intercorrência súbita, mas é um ambiente que você tende a controlar mais. Então, quando você tem esse controle, você consegue projetar. Tem que ser uma intubação o mais eletivo possível, para você estar com sua equipe calma, equipe controlada, ambiente controlado, equipamento testado. E aí eu acho que quando junta tudo, você consegue definir melhor. Eu até costumo dizer que na urgência e emergência, a gente sempre tem um objetivo de estar um passo à frente da urgência. Exato. Que é bem isso que você está falando, né? E aí, é óbvio, como você falou, existem alguns padrões. Contudo, exige o quê? Um raciocínio clínico. Isso remete que um nível de capacitação, aí vem experiência, vem treinamentos, vem tudo isso aí para você tomar boas decisões. Mas na dúvida, eu tô lá, fiquei limite ali, tô na dúvida, o que você indicaria? Você acha, cara, na dúvida, você intuba ou não intuba? Porque tem gente que até, passou, teve uma pitose palpebral, quer intubar. Muito Cara, difícil calma, responder isso, calma. porque, como eu lhe disse, já presenciei situações, por exemplo... Você já deve ter escutado, né? Na dúvida intuba, demais. intuba. Não, e assim, no ambiente, assim, até da residência, dos plantões, você passa plantão pro colega, enfim. E aí, às vezes, um colega intubaria. O colega que você recebeu o plantão não intubou, mas você intubaria. Então, vai muito do feeling de cada um, da expertise, da experiência de cada um, para avaliando caso a caso. Eu acho que o que fica de maior decisão nesse momento é, como eu falei, juntar todos os dados e possibilidades daquele caso específico, da evolução daquele caso, e sua experiência, sabe? Eu vejo colegas que, esse edema agudo do pulmão aqui já refratário a tudo, paciente com gesto começando a ficar sonolento, intubo. Aí assume outro plantonista, não, otimizam as medicações, dá um tempinho a mais, o cara sai. Então, não tem uma receita de bolo. Não, impossível. Impossível. É por isso que como eu falei, precisa de uma avaliação técnica. Como eu falei, existem as indicações formais e essas são irrefutáveis, né? Como eu falei, isso aí não tem o que fazer. Mas dentro de um ambiente onde o paciente tem um caso clínico complexo,
caso a caso. Perfeito. E aí, Lucas, é óbvio que a gente vem falando dos dispositivos, mas uma dúvida também que é muito comum é em relação à parte de sedação. Tá. O que você diria que seriam drogas indispensáveis para uma intubação rápida e uma intubação segura? Hoje em dia, né, principalmente eu acredito que depois da pandemia, muito tem se estudado e muito tem se falado. Hoje, cada ano, cada semestre, saem muitos estudos sobre os sedativos, os bloqueadores, os analgésicos que a gente usa na parte de intubação e na parte até da sedação de manutenção, né, daquele paciente. E aí eu acredito que, assim, é mais uma pergunta que talvez eu responda, vai depender de cada paciente. A gente tem os de preferência, os de escolha, os que os estudos mostram mais evidência, mas logo em seguida sai outro estudo que refuta, que compara, enfim. Eu acredito que a melhor resposta para isso seja, de fato, individualizar cada caso. Como eu falei, existem uns que, por exemplo, o midazolam, o bom e velho midazolam, que é o que é disponível nas UPA. Ele é uma- a- hoje em dia, se a gente for comparar, que é menos usada, que é menos indicada a ser usada. Mas ele não tem indicação? Tem algumas indicações para o midazolam, de fato. E se você só tem ele, seja no seu ambiente de plantão lá no interior, você tem que aprender a usar ele trazendo o menor dano para o paciente. Mas, entre todos eles, midazolam, uma droga que hoje em dia a gente não tem usado tanto, os estudos têm mostrado mais malefício, mais hipotensão, bradicardia, né? Para o Piora do paciente quadro instável hemodinâmico por é paciente péssimo, né? Via de instável, regra é péssimo. chocado, pós-parada, uma broncoaspiração maciça, enfim, uma sepse grave, aí você não tem como usar ele. Pode, como eu disse, pode usar se você só tiver ele, mas é o que você não vai ter prioridade de uso. Você tem a etomidato, que aí tem também os estudos mostrando, né, a piora no ambiente do paciente com sepse, porque faz supressão da glândula adrenal, então também nesse grupo de pacientes você não pode utilizar muito. Propofol, que é uma droga que também traz alguns efeitos colaterais, mas dos sedativos, talvez, né, na minha opinião e na opinião de alguns colegas que trabalham junto, é o que deixa o paciente mais bem sedado na sua mão. Contudo, traz também efeitos colaterais. E o que ganha, o queridinho hoje em dia de todo mundo, é a boa e velha ketamina. Né? A ketamina tem poder tanto analgésico também, dependendo da dose, hipnótico também. Então, a ketamina tem sido utilizada de uma forma muito mais Recorrente, né? recorrente, está muito mais difundido. Para fazer procedimentos simples, a gente vai fazer, às vezes, acessos centrais, fazer alguma drenagem torácica. Então, uma ketamina deixa o paciente bem, algo sonolento, não precisa também deixar ele muito sonolento, analgesiado e a gente consegue fazer o procedimento com segurança. Então, saiba usar tudo. E saiba usar o que você tem. Não adianta você saber usar ketamina se você está no interior da ponta do elefante e não tem ketamina. Ah, tem só midazolam. Então vamos usar o midazolam da forma mais segura possível. Diluir bem, diminuir dose, associar outras coisas que podem lhe ajudar nesse contexto. Dentro dos analgésicos, o fentanil é o que ainda, dentro do ambiente de terapia intensiva, dentro do ambiente de emergência, é o que ainda domina os cenários, né? A gente não tem a ketamina age também, como eu falei, como analgésico, então a gente tem essas duas drogas com mais uso. E dentro dos bloqueadores, né, utilizados, bloqueadores para controlar e parar o paciente de respirar, os bloqueadores neuromusculares, a gente tem o succinil e o rocurônio. Né? O succinil com uma grande possibilidade de efeitos colaterais, pacientes grandes queimados não podem usar, insuficiência renal crônica não pode usar, porque tem metabolização, né, da parte renal. E o rocurônio é o que é o mais seguro de todos. Então, assim, se a gente fosse eleger os três que podem Os ser três mais. Isso queridinhos. é até perigoso eu estar falando isso, mas os Não, três mas acho queridinhos. que ficou claro para todo Os mundo três. que vai depender do contexto, do Claro. paciente, mas de uma forma geral, os mais prevalentes. Ketamina, pelos estudos que tem mostrado, né? O fentanil para a parte analgésica e o rocurônio para a parte de bloqueador. Mas, por favor, né? Não encarem isso como uma verdade absoluta. Eu só tenho etomidato. Saiba usar o etomidato. Ah, mas um paciente chocado, séptico, né? Não vou usar o etomidato, vou preferir usar outra coisa. Então, assim, eu acho que é particularidade de cada caso clínico e saber usar bem essas drogas. Ou uma outra possibilidade, que aí os colegas anestesistas usam muito, e a gente tem usado muito hoje em dia na terapia intensiva, é associar. Eu uso menores doses de medicamentos de mesmo efeito. Por exemplo, eu uso uma dose baixa de ketamina, uma dose baixa de etomidato. Então eu evito o efeito colateral da ketamina e evito o Legal. efeito colateral do etomidato. Ou diminuo o efeito colateral. Tem o ketofol, que hoje em dia ganha muita Às vezes visibilidade. faz até para cardioversão, né? Cardioversão, Isso. endoscopia. Então, assim, eu quero fazer uma intubação, eu quero fazer uma drenagem de tórax, faz um ketofol. Você tem experiência em A fazer gente isso? faz lá na residência, a gente E tem como é que está sendo usado. sua experiência com É isso? muito bom. É muito bom, principalmente porque a gente evita os efeitos colaterais. É muito típico, Brunão. A gente tá no meio da intubação, paciente grave. Você sabe, você lida Sim. com isso no seu dia a dia. Tá grave, mas aí você faz o sedativo.
vai ter que ligar uma noradrenalina, vai ter que ligar uma droga vasoativa para poder compensar o efeito colateral da droga. Então, assim, quanto menos efeitos colaterais a gente vai buscar, vai ser mais benéfico para esse paciente. E você falando sobre isso é até importante a gente ter noção, porque a gente tá falando tudo isso, mas é óbvio que vai depender do local que você tá dando no plantão. Claro. Eu até brinco dizendo quais são as drogas que vão estar de plantão com você. Isso. Mas é muito importante também que a gente tenha noção dos efeitos colaterais que aquelas drogas, pô, não é a melhor, não é a que eu gostaria, mas é a que tem, eu vou usar. Mas quais são os efeitos colaterais esperados? E eu tenho que estar pronto previamente para lidar com esses efeitos aí, para mitigar os riscos, os problemas. claro. Quando eu estava na faculdade, alguns professores diziam: primeira coisa que você vai fazer quando chegar no seu plantão. E aí a gente fala isso também nos cursos. Vá procurar saber que material você tem, que drogas você tem. Porque ainda, só sei usar a droga X. Não tenho droga X. Pronto. Desespero. Desespero. Lá vai correr pro celular, pergunta a um amigo, enfim. Então, saiba usar todas as drogas. Tenha a de sua escolha. Acho que vale a pena você ter mais afinidade, mais estudo, mais tato com uma droga ou uma ou duas drogas específicas, porque aí fica mais que universal. Você não erra tanto. Mas saiba usar todas. Perfeito. E aí, Lucas, continuando aqui, tem uma pergunta que eu achei bem legal aqui, é que na sua prática, Sim. você costuma priorizar mais o que dessa tríade aqui? Rapidez de ação, estabilidade hemodinâmica ou segurança de dose? O que você prioriza? Novamente, rapidez de ação, estabilidade hemodinâmica ou segurança da dose? Você me bota numa sinuca de bico, né? Mas, assim, não consigo, de fato, responder qual é a prioridade disso aí. Porque, como eu falei, né? O ambiente de UTI é aquele caso que é o caso mais complexo, que está no hospital, teoricamente, né? Como eu falei, às vezes não é um caso mais complexo, mas está lá por vigilância, por outros motivos. Pós-cirúrgico, às vezes, vai para lá porque tem um pouco mais de comorbidade, tá tranquilo. Mas eu somaria os três. Eu tentaria colocar os três. Não tem como liberar um Não desse, tem, não tem, não tem. A gente quer o mais rápido, porque aí é uma urgência. Você não precisa, você não pode ter uma medicação que o efeito, o pico de ação ou o efeito da ação vai se dar com 5, 6, 10 minutos. Então, o paciente está lá em hipoxemia, está lá, enfim, chocado, com qualquer outro problema, você precisa de uma ação rápida. Então, isso aí não tem como abrir mão. Né? E os outros... Estabilidade hemodinâmica a estabilidade e a hemodinâmica, segurança da dose. Eu digo a você, Bruno, que dessas todas as medicações, nenhuma dos sedativos, talvez o que menos dê impacto na parte hemodinâmica seja a ketamina. Mas todos os outros, que é queridinha, né? Mas todos os outros vão dar impacto. Então, é inevitável você fugir de uma hipotensão, nem que seja uma hipotensão leve durante a intubação. Só se o cara você pode intubar o cara muito hipertenso, vai intubar um cara com 22 por 12 de pressão, e aí você faz um propofol, um fentanil, aí o cara vai lá para 11 por 8. Pronto, ele não fez hipotensão, mas ele estava muito hipertenso. Então, assim, é quase que impossível você fugir dos efeitos colaterais dessas medicações. E aí, volta aquilo que eu falei. Tenta usar a menor dose necessária, ou tentar associar para poder ter o menor efeito adverso da combinação, ou de cada droga. Perfeito. E assim, a gente tem algumas situações críticas, a gente vive alguns dilemas, né? E quando a intubação falha, e assim, e vai falhar para todo mundo, não é? Tem um capítulo de um livro que é só para intubações difíceis, é porque ela existe, ela vai estar lá, para os mais experientes ou para os menos experientes. Mas quando a intubação falha, qual é a primeira coisa, assim, de forma medular que vem à sua cabeça como plano B, que eu tenho que fazer já? Eu acho que tem que ficar claro nessa resposta é que ninguém, nem mesmo o mais experiente dos médicos, do anestesista, do cirurgião, do intensivista, fala essas três especialidades, porque o do emergencista, essas quatro, porque são os que lidam mais no dia a dia com esse foco da via aérea. O clínico também, mas digamos essas quatro sejam mais. Botar os clínicos também, porque fica as 5 mais. É impossível você não falhar alguma vez. Você vai se deparar com uma via aérea difícil, você pode, na primeira tentativa, não acertar e ficar nervoso para as próximas. Já aconteceu comigo algumas vezes. É inevitável, é inerente do momento da tensão, né? Você está com a vida de um paciente ali fazendo uma intubação e você precisa agir. E aí, né, os protocolos, os estudos mostram o que a gente tenta seguir. Primeira coisa são os steps da intubação. Você fazer tudo que tem que ser feito antes de checagem de material, aspirador, checagem de medicação, carrinho de emergência pronto. Matéria da aspiração. Tudo que for preciso. E aí você fazer os steps da intubação, que aí é uma coisa que a gente tem que frisar bem. Nunca, e aí eu falo, pode ser o paciente magrinho, pescoço bom,
sem comorbidades, uma coisa eletiva. Nunca acho que vai ser a viária fácil. E esteja sempre preparada para uma viária difícil. Esteja. Então, vou entubar primeiro com o quê? Vou olhar um paciente. Esse paciente aparentemente tem uma viária fácil. Então, é laringoscópio e tubo com fio guia ou não. E aí vai da sua experiência ou não. Mas o que é que eu posso deixar preparado? Se não der certo, primeira coisa, chama um colega para ficar sempre perto. É importante você se trabalhe em dupla, ou se trabalhe num hospital que tenha várias UTIs, ou o colega, você está na UTI, o colega do pronto-socorro, chama esse cara. Deixa ele ali do lado, só escutando a conversa. Deixa o ambiente até mais tranquilo, porque você divide a responsabilidade. Então, isso aí já é uma coisa que você consegue já se tranquilizar um pouco mais. E aí, pronto, vou entubar. Decidi o primeiro passo. Laringoscopia, com tubo, com fio guia ou não. Não deu certo. Então, eu preciso, antes de entubar, pensar. Vou resgatar com a máscara laríngea? Deixa ela preparada. Vou ter o buge para tentar laringoscopar e tentar com o buge, tá? Terceiro passo. Se eu não conseguir o primeiro, passo para o segundo. Não conseguir o segundo, passo para o terceiro. Então, é você formatar na sua cabeça, e aí eu acho que tem que ficar medular isso nesse pod e nos cursos e no que a gente for conversando sobre é steps da intubação. Steps de intubação. Planos, plano A, plano B, plano C, que o último plano seja uma caixinha ali de pequena cirurgia para que você faça uma crico cirúrgica, caso não dê de jeito nenhum. Tentou o segundo step, não deu, chamou o colega também não conseguiu, passou para o próximo step, não deu, pronto, aí a gente vai partir para a parte cirúrgica, né, que é fazer, né, a crico. Então, acho que que é outra coisa formatar. que na urgência e emergência é um procedimento que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, de, eu nunca fiz, cara. Vai ter hora que vai chegar a sua primeira vez. Você pega, por exemplo, paciente com anafilaxia, fechou lá, cara, não vai passar nada. Não tem como fazer nada supraglótico, você vai ter que fazer inevitavelmente algo cirúrgico. Nem que seja por punção, enfim, para garantir ali a oxigenação e depois a coisa flua. Mas você precisa saber como agir. Então, acho que tem que ficar para essa resposta steps e formatar, né? Formatar os planos de ação. Não vamos ter a palavra step, montar planos de ação. Plano A, o plano A é qual? Laringo e tubo. Plano B, laringo, tubo e buge. Plano C, máscara. Plano D, crico. Pronto. Então, aí, se eu não conseguir... Uma coisa que os alunos perguntam muito também é quando é que eu decido... eu tentei e se eu tenho a oportunidade de chamar um colega, passar para um colega e não tentar mais. Quantas tentativas você recomenda fazer isso? Assim... Os protocolos pedem para que só seja tentado uma vez por pessoa, justamente para evitar o estresse, né? Eu já passei por situações de tentar entubar e não consegui, mas estava com um colega do lado, ele foi lá calmamente, porque o estresse era meu, não era dele. Então, ele vem lá e entuba. Então, os protocolos pedem para que seja feita uma tentativa por pessoa, né? Assim, claro que já aconteceu também de eu tentar entubar uma vez, não conseguir, volta, faz o resgate da ventilação, reoxigena esse paciente, melhora essa saturação. Às vezes o paciente não fica bem sedado, são pacientes que têm alguma doença, alguma comorbidade, brigam muito na hora de laringoscopar. Então, faz um pouco mais de sedativo, ele relaxa mais e aí você consegue. Claro que pode acontecer de situações para situações. Mas o recomendado é uma tentativa para cada um. E quando você não tem um colega para chamar, tá? Tô dando plantão lá no interior, lá no centro, só tem você e quem eu vou chamar... Via de regra vai ser o que? É acionar o SAMU e o SAMU vai gastar um certo tempo para vir. Tá vendo, tenta aí, né? E aí? Eu acho que numa situação dessa, uma situação que muito comum, recorrente, não, claro, já passei por isso, já trabalhei no interior, em UPA, enfim. Eu acho que numa situação dessa é estar preparado para o pior. E aí eu acho que vale a pena você ir na segurança. Qual é a sua segurança? Minha segurança, eu vou tentar, eu tô sozinho, eu vou tentar o que eu não tenho segurança? Não. Eu tenho segurança em entubar com laringo e buge. Pronto. Entubo com laringo e buge. E aí eu aumento minha chance de acerto. Porque diante daquele paciente grave, cada minuto de hipóxia gera dano cerebral, gera dano miocárdio. Então, num contexto estou só, é uma urgência, não vai chegar ninguém, não tenho ninguém. Então, prepare-se para o pior, faça esses steps, esses planos de ação, e deixe o cenário preparado para o pior. O que você acha de uma máscara laringe dentro de um contexto Acho maravilhoso. Eu até tô lhe perguntando isso porque acho que até uma dica. Tá entre dos planos, de ação. Uma dica porque, infelizmente, é uma coisa inacreditável, mas não é comum a gente encontrar. Onde é que você vai encontrar em alguns locais que você vai dar plantão, especialmente em locais um pouco mais afastados, centros menores. Você não encontra via de regra buge, você não encontra máscara laringe, nada disso. Quando me formei, eu tive que comprar o meu buge, porque eu não garantia. Dica, né? De você comprar seu kitzinho. Não precisa fazer filantropia com o local que você vai trabalhar, mas para lhe tirar de algumas situações de aperto. Eu tinha, quando me formei, fui trabalhar no interior, um buge e uma máscara laringe. Eu acho que faz parte do kit do recém-formado que vai trabalhar na urgência. Pelo menos ter esses dois dispositivos aí que lhe ajudam. Vai que você vai trabalhar num canto que não tem. Então, e voltando, a máscara laringe, quase não sai. É essencial.
Claro que não vai ser a primeira opção, a não ser que seja, de fato, uma indicação formal da máscara laríngea, mas não sendo, ela tem que estar nos seus planos de ação. Porque não deu para ventilar, via aérea lá embaixo muito longe, obstruída, máscara laríngea, resgate. Resgate, e ela pode ficar aí, né, alguns protocolos de 18 horas, outros de 24, dependendo se for cirúrgico ou não, enfim. E eu até costumo falar, eu gosto de pensar assim, passe o menor tempo Menor possível. tempo possível. Porque como tem o risco Isso da pra tudo, né? broncoaspiração, Isso pra tudo, né? mas Entubou. tira você da Tipo assim, urgência ali. entubei. Quanto tempo vai ficar entubado? O menor tempo possível. Eu entubo já pensando em estubar. Eu Ótimo. entubo já pensando em estubar o doente. Eu gosto até da laringe, a de segunda geração, que ela tem o Sim. orifício para aspirar, né? E Maravilhoso. aí acaba mitigando esse risco Esse dela risco, de broncoaspiração. E aí você falou no início de carreira, que é a coisa mais comum, acho que creio que para quase todo mundo, dar plantão em alguns centros menores, enfim, hospitais de interior Sim. pequenos, enfim, muitas vezes sem recursos, né? Que é que a gente Isso. vê. Você já precisou, assim, vem alguma memória sua de precisar ter improvisado em algum momento desse, assim, que é que você passou aquele aperto, deu aquele como diz o Matuto, um suor frio. Rapaz, Brunão, como eu falei, né? Meu primeiro canto de trabalho foi interior, né? Como a grande maioria dos recém-formados de qualquer especialidade, mas da parte médica não escapa disso. E aí, como eu falei, me formei no Covid, né? Então, todos os momentos de intubação eram momentos de perrengue, eram momentos de tensão para dar certo, né? Aquela situação. Eu lembro até de uma intubação de um religioso, intubei um padre, por exemplo, e aí Eita. fica até um pouco engraçado aí, me perdoem a licença do momento, mas vai que não desse certo, para onde eu ia, né? Podia ser que não desse certo a minha salvação, mas ia dar, mas deu certo. E aí era muito, e aí era muito difícil, né? Lidar com esses contextos de Covid, porque a memória maior de perrengue é o Covid mesmo, pra mim, sabe? Já tive perrengues, por exemplo, até mesmo lá na Marinha, em uma outra situação de fazer transporte de recém-nascido ou de criança tracostomizada. Então, é um ser mais frágil, é uma situação mais delicada, mais difícil, saturação limítrofe. Então, tive alguns perrengues, mas o que vem mais Teve forte. que improvisar com alguma coisa lá pela falta de recursos? Improvisar não precisou improvisar não, mas imagine, você é SAMU, você sabe, então aquela agonia de ambulância, uma criancinha bem pequenininha numa maca grande, e lá vai ambu, e é muita aspiração, secreção, então você vai se virando com o que dá, mas nunca precisa fazer uma gambiarra muito grande não, na parte de ventilação, mas era sempre Você fez o gambiarra, você fez um arranjo técnico. um arranjo técnico. Anjo técnico é uma eufemismo, é a gourmetização da gambiarra, né? A Exato. partir de agora, se não quiser fazer uma gambiarra, não diga mais que é gambiarra, diga que é arranjo técnico. No Covid, passei por situações difíceis daquela época que faltou oxigênio nas UPAs, então a gente ia fazendo arranjos de ajuste de ventilação, de medicação, para poder salvar os doentes. Então, assim, a gente fazia, não necessariamente só da intubação, só de gambiarra, mas eram ajustes de rotina, de logística de Mas eu acho plantão. que isso era todo mundo, né? Porque Isso a aí. gente aprendeu a lidar com a doença com ela Em em curso. curso, sem saber nada. A gente foi jogado sem Eu até saber nada. confesso que eu tinha passado por uma outra pandemia, a H1N1, Sim, H1N1. que foi muito pesada pra gente, né? Inclusive, a primeira gestante que morreu foi na UTI e no meu Nossa. plantão a gente teve que fazer a cesárea de urgência para tentar melhorar o quadro dela. E era um caos tão grande que a equipe do centro cirúrgico não quis assumir lá. Foi a gente da UTI que entrou no centro cirúrgico para auxiliar. Mas, enfim, mas eu nunca vi um paciente tão difícil de sedar. Como esse Difícil de sedar, pessoal do Covid, difícil de bloquear, difícil de manter na sedação contínua. Era incrível, a gente usava tudo, doses altíssimas e os caras brigando, cara, O com a padrão ventilação. inflamatório pulmonar devia também um estímulo adrenérgico, né? É importante, além de manutenção da vida mesmo, pelo corpo inflamado. Você podia usar o que você quisesse. Eram doses assustadoras de sedativo. Eu lembro muito de a gente no plantão, eu fazia muito pronto-socorro nessa época. A gente abrindo caixas e caixas de Propofol, caixas e caixas de fentanil, porque era assim, a rotatividade pela vazão das bombas, né? A vazão dos sedativos, eram doses cavalares. Então, meus perrengues maiores de intubação, de manutenção de via aérea, essas coisas, foram nesses casos mesmo de Covid, que era meio barra pesada. Você já começou com Eu comecei jogando. o jogo difícil, já, o jogo Pelo menos pesado, né? batizou, né? Entrou já na final do campeonato, a Pelo estreia menos- do rapaz, Pelo né? menos batizou. Mas é isso, cara. Tem muita gente que nos acompanha, que são pessoas que estão para se formar, Sim. colegas médicos que se formaram há pouco tempo, estão ainda pegando um pouco de mão. E aí, o que que um recém-formado, ou que está para se formar, ele tem que saber
de via aérea, assim, pô, isso aqui você tem que dominar para começar a dar plantão. Pelo menos isso. Tá. Claro que é um contexto muito grande, é um nível de conhecimento que não vai ter fim. Quanto mais você vai estudar, mais você vê que precisa aprimorar um pouco mais. Mas o que seria o mínimo para eu começar a dar plantão? Eu acho que eu poderia responder essa pergunta com 3 pontos importantes. Eu acho que um recém-formado, né, ele vai se expor a essas situações, é inerente mesmo, a gente se forma e vai para a guerra. Então ele precisa, como a gente abordou aqui uma pergunta anterior, saber indicar bem uma intubação. É muito frustrante para quem, por exemplo, recebe o plantão de um outro colega, pegar o plantão com pacientes que poderiam ter se feito alguma coisa de intubação ou de manejo de paciente mais grave e não foi feito e perdeu-se esse time. Então, quando se perde esse time, é uma vida ali que vai, né, piorando o status. Isso vai ter repercussão. Vai ter repercussão. Não adianta postergar muito também intubações, se você está vendo que o caso clínico vai degringolar, vai partir para a parte ruim, né, do desfecho. Então, antecipe o problema, saiba indicar bem uma intubação. Eu falo intubação, mas isso se estende para início de antibiótico, para droga vasoativa, para início de algumas outras terapêuticas, dialíticas ou não, enfim. Então, saber indicar corretamente e no tempo certo isso. Esse é um ponto. Acho que o recém-formado precisa sair da faculdade com isso muito bem estruturado na cabeça. O segundo ponto é, como eu falei lá no começo, o manejo do teu material. É a técnica do material. Né? Como é que se segura. Eu vejo que, às vezes, um dos grandes problemas de intubar não é você não saber identificar, às vezes, a parte anatômica. É você manusear o laringo. Não fazer movimento de báscula, enfim, o manuseio com o equipamento que você tem, como pegar corretamente no laringoscópio. Então, acho que identificar bem, indicar bem uma intubação, conhecer teu equipamento, né? E conseguir, né? Haver a parte anatômica e a parte do manejo na grande urgência durante a intubação. Porque, como falei, às vezes você laringoscópio e não é o que você espera. Às vezes você prediz uma via aérea e ela é completamente oposta daquilo. Às vezes até o contrário, você prediz que é uma que via aérea difícil, é muito fácil. Facile, muito, né? acontece demais também. Então, assim, tá preparado, né, para esses eventos adversos, para essas coisas. Uma coisa que a gente sempre bate, aspirador, deixa o aspirador pronto. Você não sabe quanto de secreção de sangue você vai encontrar ali na via aérea, num trauma ou num paciente com pneumonia, com edema agudo, o que for. Então, indica bem, manuseia bem o material e fica preparado, né, para esses contratempos que podem acontecer, mesmo predizendo como vai ser uma via aérea. Durante os cursos, em bate-papo também com alguns colegas, eu costumo dizer que a intubação em si, as pessoas limitam muito, quando a gente fala em intubação, a um ato de laringoscopar o paciente. Cara, isso é um dos steps. Esse é o detalhe. Ele é um dos steps. Mas existe um processo, eu gosto muito de analogias, né? De trazer como contexto da Fórmula 1 um pit stop. Você tem que estar com a equipe sincronizada. Então, quando você vai trabalhar a via aérea, o ideal é que você trabalhe em equipe. Isso. Porque enquanto você está lá fazendo a sedação do paciente, sua sequência rápida, já tem outro colega testando material, botando o seu guia, montando material de aspiração, tá tudo testadinho, organizado. Então, quanto mais a gente organizar o cenário, a tendência é que as intubações sejam mais fáceis. Mais tranquilas. Tem até um caso de um colega que, ele na época recém-formado, no serviço que a gente tava, e ele foi entubar um paciente e eu vi que ele estava muito nervoso, estava um caos, não conseguiu. Calma, relaxa. Vamos pré-oxigenar de novo com calma. Sim. A gente tem dispositivo. Isso. Trouxe tranquilidade para ele. Tal. Olha só, saturando bem. O paciente está bem sedado. Tá aqui o novo tubo, tudo testado. Vamos de novo. Isso. Cara, esse cara entubou, parecia um outro ser humano entubando. Era o mesmo paciente, era o mesmo time, era o mesmo colega médico entubando. Ele só organizou tudo. A gente só organizou o contexto, trouxe tranquilidade para... Só comece o procedimento, seja ele qual for. A gente tá aqui nesse momento de intubação, via aérea, enfim, mas seja um ato cirúrgico, um dreno, uma paracentese, quando estiver tudo organizado. Porque pode acontecer o pior, né? Pode acontecer, e quando acontece um fator desorganizador no protocolo e você não tem como reparar, porque você não preparou o cenário antes, aí dá desespero. Então, assim, o pessoal, né, fala muito sobre UTI, emergência ser ambiente de muito grito, muita agitação. Pelo contrário. O ambiente da urgência, o ambiente da terapia intensiva tem que ser um ambiente onde o que estiver acontecendo, seja de procedimento, seja silencioso. Esses dias estava de plantão numa UTI aqui da cidade e aí o paciente teve uma parada cardíaca. Me levantei, o enfermeiro foi para os carrinhos, os técnicos foram, os físicos a gente fecha o box e aconteceu a parada ali, a reanimação, o paciente volta, e aí depois eu vou reexaminar os pacientes, aí uma paciente pergunta, doutor, o que está acontecendo ali? Aconteceu uma intercorrência. Os pacientes outros, né, o resto da equipe, a UTI precisa funcionar
Sim. A emergência precisa funcionar com os outros leitos. Não precisa saber o que está acontecendo. Então, quando você tem o silêncio, a organização, a calma, o protocolo organizado, de saber o que usar e como reverter, de saber como usar e reparar. Então, assim, esteja preparado. Aos recém-formados, né, que já que é o público que às vezes fica mais nervoso com isso. Não que os experientes não fiquem. Isso. Fica, é fato. Todos nós ficamos. A Estamos questão é todos. só. A gente vai aprender a fazer Isso. uma gestão emocional do Exato. A processo. gente tá taquicárdico. Na hora da urgência, a gente tá aqui taquicárdico, mas uma taquicardia controlada. A gente tá tenso, mas uma tensão que a gente consegue segurar e E no organizar. dia que a gente perder isso, talvez seja o momento de parar. Exatamente. Ou tirar um descanso, enfim. Ou alguma coisa não tá Isso. bem na cabeça, De na jeito algum. família, enfim. Perfeito. Então, aos recém-formados e a todos os colegas de uma forma geral, organizem um ambiente, estejam preparados para tudo, que a urgência, a emergência, a intubação, a drenagem, tudo que for possível de acontecer no seu plantão, vai acontecer da forma mais calma possível e você vai ter mais sucesso. Perfeito. Lucas, a gente selecionou uma pergunta que veio do Instagram, achou bem interessante, e acho que é Raíssa o nome dela. Ela perguntou o seguinte: quais são as melhores condutas que você sugere para um Cormac 3 e 4? Eu queria pedir até pode projetar aqui? E aí, Isaac, tem imagem aí? Para o pessoal entender um pouco, né? Esse aí é uma via aérea, né? Aí a gente tá vendo um pouquinho das cordas vocais ali no lado do grade 1, né? No Cormac 1. E em sequência, o que é que a gente vai acontecendo? A gente vai perdendo a visibilidade das cordas vocais e dos elementos anatômicos, né? Da traqueia. E a gente, no 3 e no 4, só vê as aretenoides, né? E no 4 não vê mais nada. Então, esses dois últimos cenários são cenários... Excelente para entubar, né? Uma beleza. Esses dois últimos cenários, a gente, né, tem que estar preparado e respondendo a resposta aí de Raíssa, é o nome dela, é isso? Raíssa? Isso. Agradecer pela pergunta, inclusive. A gente tem que estar preparado para usar dos nossos dispositivos de maior eficácia e até os dispositivos de resgate. No caso como o caso 3, né, o estágio 3 e o estágio 4, o ideal é que, primeiro, quem for entubar seja a pessoa mais experiente do local. E aí, se você é o plantonista, você é inexperiente, mas tem um colega, tem um anestesista, tem um cirurgião, tem um clínico, tem algum colega que seja mais experiente que você, chama esse cara e deixa ele manusear primeiro essa via aérea, porque já tende-se a ser uma via aérea mais difícil. E aí você pode usar dos outros dispositivos, graduando a importância deles, né, de acordo com os seus planos de ação. Pode usar o laringoscópio convencional com tubo? Pode. Mas aí pode acontecer de você não conseguir expor, né? Você não conseguir melhorar e abrir essa via aérea para você progredir a intubação. Então você pode usar do videolaringoscópio, você pode usar do buge, a associação do videolaringoscópio com o buge. Então, assim, mescle os seus equipamentos, né? Mescle seus materiais de uma forma que lhe facilite o que já está muito difícil. Né? Então, chame o mais experiente e veja o que é que você dispõe aí. Ah, não, eu sou muito experiente e só com laringoscópio e tubo eu resolvo. Parabéns, ótimo, vai em frente. Consiga. Mas ela tá lá no plantão, ela não tem essa pessoa para chamar. Então, laringoscópio, porque provavelmente se for um plantão mais distante não tem vídeo. Vídeo E aí, laringoscópio. detalhe, é preciso de muito mais treino, porque aí muda a técnica da intubação do vídeo, tá? Do vídeo laringoscópio. Então, laringoscópio e buge. Para começar, eu acho que é a duplinha que não pode faltar para você. Isso é até bom você falar, depois eu vou tocar nesse assunto. Porque o que é que acontece? Numa situação de estágio Cormac 3 e 4, a gente não consegue ver corda vocal, então a gente não consegue garantir visualmente, em muitas situações, o acesso da via aérea. E o buge, no final do buge, na ponta do buge, tem uma angulação, que é uma angulação utilizada para que quando o buge for passando nos anéis traqueais, vá fazendo um estímulo sensível no buge. Então você escuta ou sente o passar nos anéis traqueais. Então a gente consegue, passamos. Ah, legal. Tá? Passamos. E aí você garantindo que está lá dentro, coloca o tubo por cima e garante a intubação. Sua chance de sucesso aumenta muito. Por isso que mais fininho, fica a dica, cara, compra um buge. Compra esse buge. Então assim, num caso, né, respondendo a pergunta 3 e 4, esteja preparado para um cenário difícil, use o que você tiver de melhor, de mais fácil de manuseio, e aí tá no interior, só tem você, é uma urgência, provavelmente é uma via aérea difícil, laringoscópio e buge. E aí você vai tentar aumentar a sua chance. Mas lembrando, mais uma vez, os planos de ação. Perfeito. É isso aí. Muito bom. Lucas, a gente já está quase no final, mas eu fiquei com a curiosidade agora em relação ao laringo convencional e o videolaringo. Boa pergunta, né? Técnicas diferentes. As pessoas acham que é só chegar lá, pegar o videolaringo, é a mesma coisa, eu só vou estar olhando lá na tela. O videolaringo, né? Os estudos
que saíram com ele mostram um aumento, né, da eficácia dos resultados da intubação. Mas todos eles fazem ressalvas, né? A grande parte deles fazem ressalvas de quem está laringoscopando, de quem está utilizando. Tem que ter um E aí treinamento a específico. observação está lá. Depende do operador. Então não adianta, um exemplo, eu, Lucas, ou outro colega que não tem um treinamento com vídeo laringo, operar uma câmera. Uma câmera ela que está laringoscopando. O grande detalhe, né? Existem muitos detalhes, mas o grande detalhe é que a câmera do vídeo da laringo ela sai um pouco mais abaixo da lâmina. Então, muitas vezes o que você está vendo na imagem não é a angulação da lâmina, é a angulação da câmera, tá? Então, você está vendo lá a corda vocal, tá tudo bem bonitinho, prega vocal, epiglote, tudo bem com Mark I. É uma via aérea maravilhosa. Aí você passa o tubo. Quando você passa o tubo, ele bate lá embaixo. Porque a câmera está angulada certa, mas a lâmina está angulada errada. Está angulado, né, do estilo do Sim. equipamento. Então, muitas vezes você tem que fazer uma leve retração e você vê só o terço final ou a metade final das cordas vocais para que a sua visualização seja uma, mas a angulação da lâmina esteja no canto certo. E aí você vê o tubo passando. Então precisa de treino. Não é uma coisa... comprei, vou usar e sou o expert. Não. Vai estar gastando dinheiro e colocando a vida dos pacientes em risco e seu plantão vai se tornar um caos. Porque aí você vai ter que resgatar o paciente de satura, todo aquele emboloado de coisas que a gente sabe que uma intubação errada pode trazer de malefício. Cara, esse mundo aí dá pra gente fazer uns 10 podcasts, viu, Lucas? Vamos, a gente começa por isso. Mas a hora... Rapaz, o bate-papo foi tão bom que a gente já tá quase aqui estourando a hora. O Isaac já tá olhando ali pra mim. Fez uma cara feia ali pra mim, ó. Fique tranquilo, Isaac, fique mandando tranquilo. cortar, viu? Eu venho mais vezes, viu, Isaac? Mas eu queria que você deixasse aí, lhe agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Eu costumo dizer que uma coisa que a gente, na área de saúde, que a gente tem menos que dinheiro é o quê? Tempo. Ah, Maria. E você disponibilizou seu tempo aqui para estar fazendo esse bate-papo. E queria que você deixasse uma mensagem final ali para o pessoal que está nos assistindo. Qual a mensagem final que você deixaria para o pessoal, né, que se interessa pelo assunto, que vai começar a trabalhar com isso, ou mesmo que já trabalha e tem uma ansiedade às vezes um pouco além do normal? Primeiro gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Wikimedia, essa empresa amiga aí, que faço parte, da oportunidade de vir falar sobre isso. E aí eu acho que a mensagem final que fica, né, desse podcast e de todos os outros procedimentos é treinamento, né? Eu acho que a educação em saúde, a educação médica, de enfermagem, a educação em saúde, no modo geral, precisa de treinamento. A gente vem numa crescente de cursos, numa crescente de formações, mas eu acredito que estamos formando profissionais com pouco treinamento. E aí a Wake vem com essa proposta de falar sobre, né, de trazer cursos para isso. E eu acho que cabe aos recém-formados, até mesmo aos colegas mais experientes que estão um pouco desatualizados. Tem muita coisa nova, né, muitos artigos, e eu acho que, mais uma vez, trazendo a pandemia, foi o boom de artigos, um boom de uso de equipamentos. E aí as outras doenças também foram avançando com isso. É treinar e se capacitar para poder, quando chegar na hora do seu plantão, na hora da sua agonia, né, na hora daquele momento que a vida, o amor de outra pessoa está na sua mão, né? Eu gosto sempre de lembrar isso. É o amor de alguém que está ali deitado. É o alguém ou alguém, né? Pelo perdão literário aí, poética da frase. Então, acho que treino porque aí você minimiza os problemas e fica mais preparado para as situações mais agonizantes, mais agoniantes aí. E cumprir nosso propósito. E cumprir nosso propósito. Que é de lutar pela Lutar vida pela do outro. vida. Exatamente. Perfeito. Lucas, brigadão, cara, Amigão, mais uma vez, viu? Um prazer grande. Gente, brigadão. Estou muito feliz de ter voltado com o nosso AwakePod. Esse é o primeiro episódio do retorno e vão ter outros ainda, tocando em muitos outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima, no próximo AwakePod. Tchau, tchau.